Uma boa imagem não é nós tirarmos de uma revista algo que olhamos e dizemos, tão giro, mas o nosso biotipo de corpo, ou a nossa coloração pessoal, ou a nossa maneira de viver, ou o nosso estado atual, o nosso mundo, o que eu chamo o nosso estado do mundo, porque cada uma de nós tem um mundo diferente e vê um mundo diferente, não é? Que não tenha nada a ver. Para mim, imagem é quando tu consegues ter uma assinatura muito própria através da roupa, dos acessórios, do cabelo, da maquilhagem e da tua maneira e da tua presença, especialmente. Pronto. Então eu convidei a Filipinha para estar aqui, porque ela já está a fazer o nosso programa, o Power Presence, e eu olho para ela e vejo um diamante em bruto. Ela não aceita às vezes muitas coisas que eu lhe digo, eu bem a obrigo, mas ela às vezes não aceita, que esta beleza desta mulher, ela tem ainda muita jornada para fazer para se ver ao espelho e para perceber a excelente profissional, a excelente mulher que ela é. Pronto. Então como é que nós começamos quando começamos a fazer um diagnóstico de imagem pessoal? Primeiro que tudo, nós costumamos analisar qual é o estado atual, ou seja, qual é que é a vossa visão do mundo. E eu perguntei à Filipa, como é que tu te vês? Qual é a tua visão do mundo? Qual é a visão que tu tens sobre a tua imagem? Qual é a visão que tu tens sobre o que é que as pessoas olham para ti? O que é que as pessoas se identificam? Qual é o teu estado atual, não é? Se está a trabalhar, se não está a trabalhar? Como é que é o nosso mundo que nos rodeia? Isso é a fase mais importante da consultoria e do diagnóstico de imagem pessoal. É quando nós vamos à nossa essência, ou seja, à maneira como nós próprios nos vemos, porque às vezes nós somos uma beleza e vemos-nos muito abaixo do que aquilo que nós estamos ou do que nós somos, então é a parte inicial e é a parte mais difícil. É a parte em que nós começamos um diagnóstico em que a pessoa vai ter que abrir às vezes certas partes do coração, da cabeça, da vida, da maneira de ser, para perceber o que é que está a bloqueá-la dela não conseguir ser ela mesma, dela não conseguir, por exemplo, vestir-se adequadamente àquilo que ela quer transmitir às pessoas. Pronto. E eu falei com a Filipa, e a Filipa é uma menina que ela deixa-se levar e deixa ouvir as coisas, e às vezes ela não quer aceitar, mas eu digo que ela é muito fácil de trabalhar, porque o que ela quer mostrar às pessoas é a profissional que ela é, a pessoa coerente que ela é, a mulher em quem se pode confiar, pede-se-lhe uma coisa e ela cumpre logo com os prazos. Isso é imagem, isso é presença, isso é comunicação, porque quando tu no teu próprio trabalho não consegues cumprir com aquilo que te é destinado, então já começaste mal. Pronto. E a Filipa começa logo bem nesse caso. A Filipa começa logo bem como aquela pessoa que olha para o seu próprio trabalho e ela até nem valoriza tanto quanto o trabalho é. Ela faz um trabalho espetacular. Vocês podem ver, todos os nossos brindes são feitos pela Filipa, as nossas agendas, os nossos espelhos, todos os nossos brindes, as nossas garrafas, tudo é feito por ela, sozinho por ela. Ela não tem uma equipa a trabalhar com ela. Ela é uma pessoa que ela é o eu presa, não é? Como muitas de nós aqui presentes, não é? Como muitas empreendedoras que vão vir ao Talks e muitas empreendedoras com quem eu lido ainda somos o eu presa, não é? Que é, fazemos tudo a empresa, desde a contabilidade à limpeza, fazemos tudo, não é? E por isso eu também acho que ela tem um grande valor e ela aceitar trabalhar a imagem pessoal, que é a imagem que ela passa de credibilidade até para a sua própria empresa, não é? Eu presa, mas também tens que passar uma credibilidade para os teus clientes e para as pessoas que vão fazer as coisas contigo. E o que é que nós começámos a analisar nela? Começámos a analisar muito o biotipo de corpo dela, qual é que é as cores que ela gosta, qual é que é a maneira que ela vê o mundo em relação à parte do tipo de roupa que ela usa e gostava de usar. Então, começamos por o estado atual. E o estado atual da Filipa é uma pessoa que quer ser vista de uma maneira muito mais profissional, de então levar o seu valor, não o seu preço, ao cliente. E como é que nós mostramos valor a um cliente sem termos que lhes dar a tabela de preço? É através da nossa comunicação, da nossa imagem, da nossa presença. Porque assim, quando nós temos uma imagem alinhada, isso é das primeiras coisas que eu faço, um diagnóstico de imagem, nós temos metade do trabalho em provar que somos boas. Porquê? Porque quando nós chegamos, a nossa imagem mostra que isso é assim. Imaginem eu, se fosse uma pessoa tímida, chegava aqui, queridas, tudo bem? Qual era a credibilidade que eu poderia passar em termos de comunicação e em termos de assinatura de estilo se eu fosse uma pessoa que não estivesse à vontade com as outras pessoas? Que se eu fosse uma pessoa que eu não tivesse com capacidade de me expressar perante vocês? Eu não ia ser credível, eu ia estar a vender uma coisa de que eu não estava a cumprir.
Então isso é o principal. É que ela passa às pessoas realmente aquilo que ela quer passar com o seu trabalho e com a sua marca. Que é, ela é uma pessoa credível, ela é uma pessoa que cumpre prazos, que é fofinha, que é uma pessoa muito, mas muito humilde. Então isso nós vamos trabalhar através da imagem. Ou seja, ela vai vestir linhas direitas, ela vai vestir cores que realmente sobressaiam na pele dela, porque a Filipa é uma pessoa, uma mulher, que ela é de baixo contraste, ou seja, ela tem a pele clara com o cabelo claro, ela não é uma mulher que faz muito contraste. Por exemplo, a Sandra é uma mulher que tem um contraste alto. Porquê? Porque ela tem a cara branquinha e o cabelo é escuro. A Sofia também é uma mulher que tem um contraste alto, não é? Ela é médio contraste, ou seja, ela não tem um cabelo muito diferente da pele. Mas, por exemplo, eu e a Filipa somos duas mulheres que temos um contraste baixo. Então, o que é que isso quer dizer num diagnóstico de imagem? Nós temos que, através da roupa, contrastar mais. A nossa imagem tem que contrastar mais. Então, ela não pode vestir aquelas corzinhas que ficariam bem ao seu tom de pele, não é? Que seria o azul claro, o rosa claro, etc. Porque ela, como já tem baixo contraste, ainda por cima ela quer passar credibilidade, se ela vestisse cores mais românticas, cores mais infantis, ela ainda ficava com mais baixo contraste, ou seja, apagava-se completamente, não é? Ainda por cima porque ela é uma mulher que pouco usa da maquiagem, ela não põe muita maquiagem para sobressair o tom de pele, e então o que é que nós fizemos? Nós optámos por começar a vestir cores fortes para que ela comece a evidenciar mais a marca que ela tem. E quando ela chegar, vai comunicar uma presença muito maior, porque ela vai mostrar realmente quem é, porque uma das coisas principais da nossa imagem e que vocês têm que ter desde sempre é que a nossa imagem tem um pilar muito fundamental. É que ela tem que mostrar quem nós somos sem nós dizermos nada. Tem de mostrar se nós somos uma pessoa que estamos bem com a vida, que estamos bem com o nosso corpo, que estamos bem com a nossa imagem, que estamos bem com tudo à nossa volta, que a nossa energia está boa. Porque se nós estivermos a vestir um personagem, ou seja, se nós dizermos, agora todas usam blazer e agora todas usam fato para ir a eventos. Além de ser uma grande seca, eu não disse isto, mas é verdade, além de ser uma grandíssima seca, quem não se identifica com um fato vai estar a ter que vestir uma personagem que não é ela mesma. Ou seja, mal ela estiver vestida, chegar a um evento, ela não vai estar à vontade. Porque o fato não se sente bem, não está com as pazes feitas com o seu próprio espelho, não se identifica. Pronto, então o principal é fazermos com que a pessoa comece a ter um estilo de roupa que ela se identifique e que comunique aquilo que ela quer comunicar. No caso da Filipa, como já falámos, é a credibilidade, é a confiança. Então ela vai passar a vestir cortes direitos, cores muito mais vivas do que a própria pele, para que ela então passe a imagem da credibilidade. Depois, depois da coloração, o que é que nós fazemos? Fazemos a parte do estilo. O estilo é muito importante, porque é assim, estamos aqui 3, 4, 5, 6, 7 mulheres. E eu posso-vos dizer que não há uma mulher aqui que tenha o estilo igual uma à outra. Nenhuma tem. E isto não foi porque eu vos escolhi a dedo. Também escolhi. Não, é porque realmente nós estamos aqui várias mulheres que conseguem mostrar aquilo que realmente são, através do seu estilo. E o estilo é isso. O estilo não é, usam-se certas tendências, então vamos lá comprar todas as tendências e vamos vestir-nos iguaizinhas, todas iguais, como agora fazem com o Botox, não é? Que a gente não tem. E vamos ser todas iguais. Isso está errado. Quando é que nós temos que nos sentir bem com o nosso estilo? É de saber qual é que é o tipo de guarda-roupa que nós temos em casa, ou que vamos ter que ter, não é? Para passar essa tal mensagem que nós fizemos na primeira análise. Então, ela, como tem que vestir roupa um bocadinho mais viva, com cortes direitos, ela vai ter um estilo casual, mas com um toque de chique. Que é o quê? Onde é que ela vai começar a fazer o toque de chique? Nos acessórios. Para que ela não tenha que mudar radicalmente a maneira dela vestir, ela vai começar a ter acessórios melhores e a ter acessórios que realmente seja a tal assinatura. Pronto. Em questão ao estilo, eu gostava de fazer agora uma dinâmica com vocês. Todas têm a agenda, não é? Essa dinâmica é muito rápida. Queres que eu faça também? Essa segunda fica. É. Mas fica aí ou quê? Podes fazer como tu quiseres. Esta dinâmica é muito rápida, mas é uma maneira, é um quiz, onde nós vamos, cada uma de nós, sem
estarmos a fazer grandes análises, descobrir qual é que é o nosso estilo. Ok? Então eu vou-vos falar do estilo da Filipa, que é o primeiro que nós estávamos a falar, que é o estilo casual, desportivo ou básico. Este estilo é um estilo que não tem grandes adornos e todas as linhas são direitas, todas as linhas são muito baseadas em básicos de qualidade, ok? Por favor. Das coisas principais são básicos de qualidade. É muito ligado aos básicos, muito ligado às linhas direitas, muito ligado àquele tipo de roupa que podemos usar tanto ao dia-a-dia como no lazer, ou seja, que não vai mudar muito, a maneira da Filipa vestir não vai mudar muito, esteja ela no trabalho, esteja ela na sua vida mais fora do trabalho. Pronto. Então, se alguém se identifica como uma mulher divertida, amigável e otimista, que usa calções, t-shirts, jeans, gosta de sandálias e ténis e na compra querem conforto e leveza, alguém se identifica com isso? Sim. Ponham uma cruz. Então, Escrevam que sim. É isso? Sim. No estilo casual e básico. Sim, identificam-se. Se és uma mulher que és mais conservadora, organizada e observadora, usas blazers e cardigans, não tiras do pé sapatos bicolores ou salto médio, na compra queres mais descrição e durabilidade, então tu tens o estilo clássico ou tradicional. E que nós temos aqui uma ótima espécime deste estilo, que é aqui a minha assessora, que é a minha querida Chrissy. E o estilo clássico e tradicional não é um estilo que muita gente acha que o clássico é colares de pérolas e andar sempre de fato. Não, o estilo clássico são linhas direitas, mas as linhas direitas não tanto como o casual. São as linhas direitas que nunca saem de moda, que não vivem da moda, ou seja, não vivem das tendências. É aquele blazer, aquelas calças, aqueles sapatos, aquela top, aquela camisa que se vai usar desde agora até ao 2500, ok? Pronto. E hoje em dia a mulher clássica tem muito medo de ser apelidada de clássica porque acha isso, acha que vão dizer que eu tenho um estilo clássico, quer dizer que eu visto como a minha avó. Não tem nada a ver. A mulher clássica só tem mais primazia, como eu disse aqui, na compra quer algo que dure mais, ou seja, os básicos com mais qualidade. Porquê? Porque sabe que esse tipo de roupa é um tipo de roupa que não segue tendências. É um tipo de roupa que ela vai usar agora, para o ano, daqui a 10 anos, então aposta muito mais na durabilidade do que mesmo na tendência. E depois é assim, muitas vezes as pessoas têm um bocadinho medo até de arriscarem certos padrões, não é? Por exemplo, a mulher clássica sabe muito bem que há padrões que toda a vida que vão existir. A risca de giz, o pitbull, aquele floral normal, sabe que toda a vida pode investir num vestido ou em uma camisa ou em algo que tenha esse padrão, porque nunca vai sair de moda, não é como, por exemplo, a cobra para mim nunca sai de moda, mas por exemplo, o leopardo, aqueles estilos mais tribais, aqueles padrões que são mais tribais, têm muitas vezes os altos e baixos, não é? E se nós não nos identificarmos mesmo com esse tipo de padrões, ou seja, se ele não fizer parte da nossa assinatura, é um bocadinho dispensável que compremos peças com esses padrões, porque nós vamos usar uma vez ou duas e vão ocupar só espaço dentro do guarda-roupa que poderiam estar uma outra peça. Pronto. Depois, é a tua irmã que está a ligar. Não, agora vai ligar 50 vezes. Pronto. Agora, a mulher que é discreta, segura, elegante, usa alfaiataria e conjuntos, ou seja, não tem medo de vestir monocromática, não tem medo de ter aqueles conjuntos que são não clássicos, que são assim mais fora da caixa, que gosta de sapatos de bico fino, gosta de sapatos mais grossos, gosta de botas, por exemplo, e na compra ela quer refinamento e qualidade e não tem medo de arriscar. Essa mulher tem um estilo sofisticado. E o estilo sofisticado, quando ele não é usado com nenhum outro estilo, muitas vezes esconde uma falta de sabermos o nosso próprio espelho. Assim como as mulheres têm medo de serem apelidadas clássicas, mas não deveriam ter medo, porque a mulher que veste clássico sabe sempre
qual é o seu tipo de roupa que vai comprar, ou seja, nunca vai hesitar. A mulher sofisticada tem um pequeno problema, é que muitas vezes, quando ela quer ser tão sofisticada, que ela acaba por, às vezes, vestir personagens mais vezes do que ela gostaria. Porquê? Porque eu quero ter um estilo sofisticado, então assim, este casaco é sofisticado, então eu vou vestir. Não é? Porque eu tenho esse estilo e então eu tenho que vestir. Não. Primeiro, isso é já outros 500 que a gente falaria, que é, se há coisa que eu detesto na consultoria de imagem, que eu detesto é meter as coisas em caixas. Ninguém tem, por ter biotipo de corpo ou uma coloração, que vestir este tipo de peça, este tipo de cor, este tipo do que quer que seja. Isso para mim, esqueçam, é uma cruz vermelha. Errado. Eu acho que as pessoas, sim, têm que saber quais são os 6 estilos universais, têm que saber o que é que corresponde a cada um, para se poderem guiarem, para poder identificar coisas que querem. Não há ninguém, até hoje, que eu conheça, que tenha só um estilo. A pessoa pode pensar que tem, mas não tem. Pronto. Geralmente, nós identificamos-nos com 3 ou 4 peças de cada estilo e fazemos a junção. E isso é que eu acho que isso é que é ter personalidade. É tu saberes pegar, tu sabes as diretrizes, sabes os estilos que existem, sabes o que é que corresponde a cada um, mas depois tu tens a personalidade de poder ir buscar a cada um desses estilos aquilo que tu te identificas, aquilo que realmente tem a ver contigo, aquilo que realmente é a tua cara. Ok? Pronto. Depois, vamos para a mulher que é vaidosa, compreensiva e calma. A calma, então, não é o meu caso, mas pronto. Que usa vestidos de renda e laços. Não tira dos pés sapatinhos de bico. E na compra quer feminilidade e delicadeza. Essa mulher é a mulher romântica, que veste estilo romântico. Deve ser porque estão a tocar no outro lado da porta. Não é por causa da outra porta. A mulher que veste o estilo romântico é uma mulher que tem muito bem ciente. Às vezes nós olhamos para uma mulher que tem um estilo romântico e nós achamos que ela é muito infantil. Ou que ela é uma mulher que veste algo assim, muito tipo crianças, não é? Só que é preciso também ter uma boa capacidade, quando a mulher se identifica como romântica, é preciso ter uma ótima capacidade de saber que tem que ter o poder de pôr os lacinhos, de pôr os totós, de fazer aquele tipo de penteado, de fazer aquilo que nós associaríamos a crianças ou que associaríamos a pessoas mais novas, não é? Pronto. Depois, o estilo sexy. A mulher atrevida, segura, sedutora, que usa mini saias, decotes e transparências. Não tira do pé os scarpans, sandálias de salto e na compra quer sempre sensualidade e atenção. Esta é a mulher sexy. A mulher sexy, ao contrário do que nós pensamos, e muitas mulheres pensam assim, vocês não vão ser as únicas, não são as pessoas que têm alta autoestima. Antes, pelo contrário. Quando a mulher usa tudo de fora, e eu também adoro andar toda de fora, mas quando usa tudo de fora, esconde uma fragilidade gigante. Esconde não olhem para mim, eu vou chamar a atenção pela minha roupa. Olhem por aquilo que eu mostro. Porque precisam de ser aceites com aquilo que elas mostram. E às vezes as pessoas dizem, olha, toda sexy, é uma mulher segura. Nem sempre. Muitas vezes, olha... Mas elas podem entrar. Elas vão entrar. Muitas vezes não é isso que quer dizer. Muitas vezes a mulher sexy não é aquela mulher que tem um grande poder. Pode ter grande poder até pelos homens, mas até quando às vezes tem esse poder sobre os homens, quer dizer que esconde a falta de poder paterno que ela teve do seu próprio pai. Pronto. E por isso às vezes nós analisamos assim, primeiro que tudo, já só fazendo um à parte, que é, quando nós olhamos para uma pessoa, nós não sabemos aquilo que a pessoa passou, aquilo que a pessoa viveu, aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa tem na sua vida. E nós às vezes olhamos externamente e vemos uma pessoa e nós temos a tendência de fazer logo a nossa consideração sobre essa pessoa, não é? Que é, ela é uma mulher segura, ela é uma mulher assim, ela é uma mulher assado. Mas nós não sabemos o que é que ela passou, quais foram os sapatos que ela calçou para ela ter chegado ao sítio em que chegou. Por isso às vezes nós dizemos, eu olho-me ao espelho e não gosto de me ver. Porquê? É isso que nós temos que identificar no diagnóstico de imagem pessoal. O porquê que não gostas de te ver e qual é a parte em ti que tu não gostas de ver. O que é que te está a incomodar? O que é que ali não está alinhado com a mulher que tu és? Foi porque foste mãe, foi porque mudaste de emprego, foi porque tiveste algum tipo de
coisa ao longo da vida que te fez mudar, não é? É isso que tu tens que ver. E é essa mulher que tu tens que ir resgatar. É saber onde é que tu te perdeste de ti mesma. Onde é que tu deixaste aquela pessoa que era tão segura, que sabia tanto aquilo que queria, e onde é que tu a deixaste e como é que tu a vais recuperar. Já deixa aqui. Já tens aqui. Já. Posso? Dê as boas-vindas aqui à minha querida Sónia. Muito obrigada por Não estou nada terem bem, vindo. eu fiquei mesmo de frente ao espelho. Vês? Olha, a mulher que não... Ó Filipa, a mulher que não gosta do espelho ficou em frente ao espelho e agora saiu. Senta-te aqui. Assim vês de frente é melhor. Sabes muito. Ali assusto mais. Assustas-te. Assustas-te com o quê? Comigo próprio. Meu Deus. Pronto, só para pôr aqui estas duas amorosas a par, nós estávamos a falar de diagnóstico de imagem pessoal e eu estava a usar aqui o meu carneirinho, que é a Filipa, que nós estamos a fazer já o Power Presence com ela e como é que começou e como é que está a correr. E por isso é que eu estava-lhe a dar na cabeça que ela já fugiu do espelho, já fugiu dali do espelho e pronto, e não pode fugir. E estávamos a falar muito para sabermos o estado atual em que estamos, é a primeira parte, e depois sabermos mais ou menos qual é a nossa coloração pessoal, o nosso biotipo de corpo e o tipo de estilo que nós queremos ter ou gostaríamos de ter. Pronto, estamos aqui no meio dos estilos, estávamos a falar do estilo sexy. Que é o meu. Claro. Que é o de todas aqui. E pronto, estávamos a falar. Não tem agendas. Temos, mas Olha, vês o marketing, vês? tenho que ver aquilo que é meu. Vês, já estão, elas estão com o seu próprio produto. Elas estão com o seu próprio produto. Pronto, e depois o último tipo de estilo é aquela mulher moderna, exigente, sofisticada, que usa saias, pantalones, que usa muito tendências, que não tira do pé muito os botins, as botas e na compra quer mais atitude e modernidade. Esse é o estilo urbano ou streetwear, que é um dos estilos que eu mais me identifico, que é quando tu pegas em coisas dos vários estilos e consegues levar tipo para o estilo urbano, ou seja, para a rua, para o streetwear, porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas veem as tendências da passarela. Isso não existe para nada. E só existe para dizer mais ou menos quais são as linhas que vão ser seguidas naquele ano para o tipo de roupa. Ninguém vai usar, não há nenhuma roupa que saia da passarela para o prêt-à-porter, não existe. Só que aquilo é para tu veres mais ou menos quais são as cores que durante essa temporada mais vão falar, quais são o tipo de corte que se mais vai falar, se usa-se mais franjas, se usa menos franjas, se usa-se malas maiores, mais pequenas, etc. Não serve para nós seguirmos uma tendência à risca, porque isso não existe. Pronto, e a mulher urbana, a mulher de streetwear, é uma pessoa que consegue levar, imagina, para um evento, a roupa que levaria para a praia. Ou que consegue, imagina, vais para a praia, vestes o mesmo vestido, só que os acessórios tu já adequas ao estilo de sítio que tu vais estar, não é? E então o streetwear tem muito a ver com isso, tem muito a ver primeiro com roupa completamente confortável, porque já não está aqui ninguém, está só a Bia, mas já ninguém está aqui com a idade de andar com coisas apertadas, a estrangular-nos e aqueles saltos a doer as pernas e os pés, não é? Que eu acho que já ninguém está aqui com idade. Então, o streetwear é muito isso, é tu levares a tua zona de conforto para a roupa, em tu transformares aquilo que tu te sentes bem para o teu tipo de roupa, pronto. Então, e qual é que foi aqui a conclusão que vocês tiraram em relação a isso dos estilos? Vocês acham que se identificam com algum estilo? Acham que gostavam de se identificar com algum estilo? Como é que vocês veem isso? Ou vocês gostam de olhar para o Pinterest, ver outras mulheres com um estilo e dizer eu gostava de ter aquele estilo? Elas duas chegaram agora, vão sofrer. Por exemplo, a Sónia eu conheço bem, ela não me vai mentir. Não, mas por exemplo, como é que vocês veem, tipo, olha, vou-me identificar com este estilo, como é que vocês identificam isso? Abres o Pinterest, por exemplo, muitas vezes, eu própria estou sempre a ver. Às vezes não é o estilo, é o tipo de corpo que temos, o conforto. Às vezes temos essa limitação. Sim, mas por isso é que nós estávamos a falar há bocado que o início é esse mesmo. É tu saberes o teu estado atual. Qual é o teu estado atual?
se tens um trabalho que precisas de um estilo de roupa, se tu estás acima ou abaixo do peso, se tu estás uma pessoa que tens um trabalho que precisas ter conforto, se estás com um tipo de trabalho que podes usar aquilo que tu quiseres, não é? Esse é o estado atual. Isso é o que vocês disseram é super importante, que é, muitas vezes nós olhamos, eu também gostava de ser como a Cláudia Schiffer, mas não dá, não é? Muitas vezes nós olhamos e vemos aquela pessoa e dizemos assim, eu quero ter o estilo daquela pessoa. E lutamos e contra nós mesmas e estamos sempre a tentar atravessar um mar que não existe. Por isso, para mim, é muito importante que cada uma crie um estilo próprio. Cada mulher identifique-se com peças. Eu estive aqui a falar-vos dos 6 estilos universais, mas é porque eles são os estilos universais. Mas eu não me identifico nada com nós termos que caber dentro do estilo. Até porque nenhuma de nós tem só um estilo. Porque tu vais buscar uma camisola a um tipo de estilo, uma saia a outro tipo, os sapatos a outro tipo, e também tem a ver com o tipo de vida que tu estás naquele momento. Porque há alturas da nossa vida, não é? Em que nós somos mais adolescentes e queremos um tipo de roupa diferente. Passamos uma certa idade e todas nós aqui já temos uma idade de que não podemos pensar que somos as mesmas mulheres que já fomos há uns anos, não é? Porque não somos, infelizmente, porque eu acho que idade é maturidade e maturidade, tanto em relação à roupa, como em relação à imagem, como a nossa relação com o espelho, a maturidade dá-nos isso. Pessoas mais novas não têm a capacidade de enfrentar o espelho como nós temos. E muitas vezes as pessoas acham, a partir dos 40 é horrível porque eu não me identifico comigo mesma, porque eu não me identifico com nada. Mas a partir dos 40 é que nós temos de nos identificar connosco mesmas, é que nós temos de saber quem somos e é que nós temos que vestir apropriada à pessoa que nós somos. Não é aquilo que se usa, não é o que os outros usam, nem é o que os outros acham. Porque o que os outros acham, coitados, fica lá na cabeça deles. Não é? E há uma coisa muito, mas muito, muito importante para nós terminarmos a parte do diagnóstico, que é, no momento em que nós sabemos quem somos e nós temos à vontade com o nosso espelho, tudo na nossa vida muda. Tudo. Tudo. A nossa cabeça muda, o nosso trabalho muda, a nossa maneira de lidar com as outras pessoas muda. Porque quando nós nos aceitamos da maneira como nós somos, nós temos a capacidade de mostrar aos outros as nossas valências e realmente aquilo de que somos feitas. Pronto, por isso é muito, muito, muito importante. Podes, Posso lhe colocar uma questão? toda. Olha, não digo que ela está a terceira língua. Afinal, não sou só eu. Afinal, não sou só eu. Olha, o outro também tem problemas na língua, coitadinha. E se a roupa que nós nos identificamos e que faz parte do nosso eu não for de encontro àquilo que supostamente nós queremos transmitir na nossa marca? Só tens dois caminhos, que é ou fazes adequar a marca pessoal à tua marca profissional e tens que ir ali ao meio caminho, tipo, não vais a um extremo nem vais ao outro, não é? Vais ali ao meio caminho, ou então adequas a tua marca profissional com aquilo que realmente tu não vais abdicar da tua marca pessoal. Porque assim, imagina uma coisa, se tu és advogada, por exemplo, uma advogada não tem como ir de calções por aqui para o escritório. Ou seja, então ela não tem que pensar nada. Tem aquela indumentária e acabou, vai. Não é? Agora, por exemplo, todas aqui que estamos aqui somos empreendedoras, não é? Aliás, o tema do Talk hoje tem muito a ver com a imagem e o empreendedorismo. Nós, como empreendedoras, nós temos o poder de fazer isso, de juntar a nossa imagem profissional com a nossa imagem pessoal e encontrar o meio termo. Agora é assim, tu queres passar ao teu cliente uma credibilidade, não vais com um fato de banho para ter uma reunião com o cliente, não é? A não ser que tu vendas aulas de surf. Não, mas imagina, queres vender aulas de surf ou queres vender gelados na praia? Aí podes andar de havaianas e de fato de banho, não é? Se conseguiste passar a tua parte profissional e juntá-la à tua parte pessoal, então aí podes fazer o que te apetecer. Não há caixas, não há nada que tu possas meter em caixas, nem que devas meter em caixas. Agora, tu tens que ver o que é que eu me identifico, a minha marca pessoal é assim, a minha marca profissional é assim, com o que é que eu me identifico, quais são as cores que eu me identifico, quais são as cores que ficam bem ao meu tipo de pele, quais são as cores que ficam bem para aquilo que eu gosto, não é? Mesmo imagina, a tua pele, estávamos a falar ao início de contraste. Eu sou baixo contraste, ela é baixo contraste, a Sónia também é baixo contraste. Ou seja, nós somos pessoas que temos a pele branca e o cabelo é claro, ou seja, nós não fazemos muito contraste. A Chrissy é altíssimo contraste. O cabelo dela é super escuro e ela é super branca, não é? E então, quando nós temos baixo contraste, o que é que temos que fazer? Nós temos que encontrar esse meio termo para que a roupa
faça mais contraste no nosso corpo, não é? Imagina que eu andava vestidinha de begezinho nude. Ai, tão bom, não é? Está cá lá, dá lá, relatadinha, até parecia vinha nua, não é? Quer dizer, às vezes, sou meio malucada, não me pode dar na cabeça. Mas pronto, mas estás a perceber o que eu estou a dizer? Quando nesse caso, tu tens que pegar na tua marca, alinhar a tua marca bem alinhada, que é isso que eu estava a falar que nós fizemos com a Filipa. Nós pegámos na Filipa Mulher e na Your Way, que é a marca dela. E nós vimos qual é que era o meio do caminho das duas. E o meio do caminho das duas foi torná-la uma pessoa com cores mais vivas, porque ela, como é baixo contraste, a pele dela é branquinha. Claro que lhe ficava bem um rosa clarinho, um azul clarinho, como eu vos disse ao início. Mas ela não ia transmitir grande credibilidade, parecia que era mais infantil, não é? Então é assim, é encontrares o meio termo entre a tua marca e a tua marca pessoal. E saberes aí... Desculpa, é toda a história interrompida. Nós só estamos a fazer a dinâmica ainda. Estás tão linda, como sempre. Como sempre. E tens de fazer aí o meio termo e ver onde é que tu podes, sem abdicar dos teus valores pessoais, nem abdicar dos valores da tua marca, tens de fazer esse trabalho que é reunir tudo em um só, imagina, em uma só marca. Mas nós depois conseguimos te explicar isso de melhor maneira. Mas o mais fácil é fazeres isso. É tu vês os valores da tua marca, vês como é que é a tua marca pessoal e ver qual é que é a tua marca empresarial e tentares entrar no meio termo para não abdicares nem de uma nem de outra. Ok? Alguém mais quer fazer perguntas? Não, eu estava só aqui a identificar-me nos estilos. Qual é que é o teu estilo identificado? Casual básico, principalmente o urbano, e há aqui, eu não me considero uma pessoa sofisticada, desculpa, sou um bocadinho gaga, sofisticada, mas há algumas coisas que eu prefiro. E quando vou buscar, por exemplo, alguma peça de alfaiataria, eu prefiro algo que saia mais moderno propriamente o tradicional. Mesmo no calçado e tudo. Sim, mas é o que eu estava a dizer, ninguém tem só um estilo. Só aquelas que dizem, a partir de hoje vou só vestir isso. Chegam à loja e compram tudo só daquele tipo de roupa e nunca mais têm outro tipo de roupa. Raramente há pessoas que fazem isso, não é? Mas é interessante dar aqui nome às coisas. É interessante dar nome aos estilos, nós percebemos onde é que efetivamente encaixamos. Porque houve uma coisa assim, eu não gosto de enquadrar a minha consultoria em caixas. Mas se existem 6 estilos pessoais, 6 estilos universais, nós podemos, com eles, ajudar-nos a ver e a verificar onde é que nós nos identificamos mais. Olha, identifico mais com aqueles sapatos daquele estilo, olha, identifico mais com aquele cabelo, identifico mais assim. E depois levar isso para a marca pessoal, que é o que depois eu já vou chamar a Chrissy para ela fazer a parte da dinâmica dela, para ela explicar. Ai meu Deus, a porta, que esta porta, coitada da porta. Para depois ela explicar então isso, como é que tu, da parte da imagem pessoal, vais fazer a passagem para a tua marca profissional e para a tua marca e para ti como empreendedora.